Glaucia do canal Estante Indiscreta, e nesse vídeo eu vou falar sobre um filme e livro do meu projeto 100 Filmes da Literatura para o Cinema. Para quem não sabe, está linkado o vídeo onde eu explico e apresento o projeto, tá? Mas é em relação a este livro aqui. E o livro e filme da vez foi E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Eu li por essa edição da Record, tem 950 páginas, folha branca, mas ele tem uma edição de bolso dividida em 2 volumes. A Margaret Mitchell, ela é uma escritora americana. Ela viveu apenas 48 anos, né? Morreu, foi atropelada por um táxi. Ela nasceu e viveu em Atlanta, no estado da Geórgia, entre 1900 e 1949, e passou a infância, a adolescência, a vida toda ouvindo as histórias ali do pessoal sobre a guerra de secessão e sobre o povo do sul, né? Num determinado momento da vida dela, ela ficou adoentada e resolveu escrever ali essas histórias para se divertir, para passar o tempo, e surgiu o seu único livro. Esse livro ele foi publicado em 1936 e ganhou o Pulitzer, né? Bom, ela levou 10 anos para escrever esse livro. Ela, um pouquinho antes de terminar, ela apresentou o trabalho para o seu editor e ele pressionou para que ela entregasse o livro pronto ali no ano seguinte. Então ela conseguiu. E começou a correr ali um boato de que o livro viraria filme. E tanto é que uma semana após a publicação desse livro, ele já foi vendido ali para os estúdios para que virasse filme. Foi um verdadeiro best-seller, ele vendeu em 6 meses 1 milhão de cópias e realmente é maravilhoso, tá? O problema é que eu gosto muito dessa edição, gosto muito dessa capa. O problema é esse subtítulo aqui para tentar vender o livro, em que eles colocam aqui a maior história de amor do século XX, né? Eu acho que, na minha opinião, isso diminui bastante o livro, porque eu até considero que a história de amor entre a Scarlett O'Hara e o Rhett Butler é apenas um pano de fundo, né? O livro ele é uma verdadeira saga do sul dos Estados Unidos. Então ele se inicia, a ação do filme se inicia na Guerra de Secessão e vai descrever ali de forma extremamente detalhada o apogeu e a queda dessa aristocracia sulista. Então a gente vai passar, ele vai descrever ali o início da guerra, os motivos que levaram a essa guerra, descrever algumas batalhas e algumas personalidades históricas ali dessa época, mas tudo isso é de forma muito fluida, é muito agradável de se ler. E principalmente a queda, né, a destruição do sul dos Estados Unidos e as profundas transformações econômicas e sociais pelo qual eles passaram ali, né, e como eles tiveram que se reconstruir, né, como eles fizeram para se reerguer. Então isso é muito feito de forma magistral. Acho que muito do que a gente entende hoje pelas diferenças ali que existem entre norte e sul vão se explicar aqui lendo esse romance. A partir do momento da leitura desse romance a gente começa a entender bastante essas diferenças que existem entre norte e sul, né? Eu já tinha lido esse livro, eu li quando eu devia ter uns 13 anos, justamente porque eu sou extremamente fã do filme. Mas eu resolvi reler para o projeto, e apesar do filme ele estar muito bem adaptado, eu acho que praticamente não falta nada, tá tudo aqui, tá tudo no filme. Mesmo assim vale a leitura, porque a gente vai entrar na intimidade do pensamento da Scarlett, né? Que a Scarlett O'Hara, na minha opinião, ela é a personagem, não só a personagem feminina, mas é uma das melhores personagens ali da literatura. Ela é extremamente egoísta, vaidosa, muito ambiciosa e totalmente inescrupulosa. Ela não tem, assim, para ela conseguir aquilo que ela quer, ela não mede, não vou nem dizer sacrifícios, mas ela não mede, não vê em cima de quem que ela tá pisando, né? Acho que o grande dilema ali dela fazer as coisas que ela quer, de conseguir aquilo que ela quer, é conseguir fazer tudo isso e ainda conseguir se manter como uma grande dama ali da sociedade sulista, que era uma coisa muito importante para aquela época, né? E é muito divertido porque ela é muito, chega a ser até, é muito sem noção, assim, chega a ser até engraçado algumas coisas. Numa determinada passagem, uma personagem lá tá morrendo e ela tá arrasada, né? Mas como assim ela tá morrendo justamente agora que eu preciso tanto dela, né?
Uma das frases dela que eu acho que definem muito o que ela é, né? Então, num determinado trecho ela diz: gravidez, impostos e morte, não existe momento oportuno para eles. Então eu adoro essa frase, né? Mas assim, o que marca ela, que eu acho ela incrível, é pelo fato dela ser extremamente, ela é uma mulher muito forte, ela não se deixa dobrar por nada, nada derruba essa mulher. Morte, doença, guerra, praga de gafanhoto, ela não se deixa abater, ela simplesmente se levanta e faz aquilo que tiver que fazer, né? Ou se ela não tá muito afim, ela deixa para pensar nisso no dia seguinte, né? E às vezes as coisas acabam até se resolvendo, né? Acho que eu não preciso entrar muito em detalhes na história, acho que todo mundo já conhece, nem que seja de forma superficial essa história, mas eu acho que vale a pena tanto a leitura quanto assistir ao filme. Muita gente se assusta com o filme porque ele tem quase 4 horas de duração, mas eu acho que vale cada minuto. O visual é maravilhoso e é um filme que não cansa. O filme ele é de 1939 e ele foi uma super, mega, hiper produção, principalmente se a gente levar em consideração a dificuldade da época, mas ele tem um visual maravilhoso. E o filme é simplesmente perfeito. Com certeza foi o filme que eu mais assisti na vida. E assim, eu vivi o advento do videocassete, então eu assisti pela televisão. Na época eu lembro que eu assisti, eu gravei quando ele passou, quando meu pai comprou o videocassete, eu gravei, né? Tinha aquelas fitas que você gravava, escolhia a velocidade, né? Muita gente aqui não vai saber o que eu tô falando, mas SP, XP e LP. LP você escolhia a qualidade, era um pouco, não era tão boa, mas a fita durava, ela podia durar de 2 até 6 horas, né? Então aquilo eu assistia assim até a fita acabar, né? E um detalhe que pode parecer até estranho para muita gente, essa foi a primeira vez que eu assisti a esse filme legendado, porque eu revi agora. Foi a primeira vez que eu assisti o Blu-ray legendado e eu estranhei muito, porque eu sei cada fala de cor e eu estranhei a voz dos personagens, tá? Pode ser um sacrilégio que eu vou falar, mas eu acho que eu prefiro assistir ao filme dublado porque eu me acostumei muito com as vozes dos personagens. O Rhett Butler, por exemplo, acho que a voz ali que colocaram na dublagem é muito mais forte, condiz muito mais com a personalidade dele, né? Bom, e o filme, ele foi ali também, ele é considerado um mito. Ele ganhou 10 Oscars. Até um tempo atrás ele era considerado, ele não tinha sido superado em termos de bilheteria, em termos relativos, né? Ele foi superado há alguns anos atrás por aquele Avatar. Até hoje não consigo entender por que aquele filme, como que aquele filme superou, o que ele tem para ter superado e o vento levou. Mas é um filme que vale a pena assistir cada minuto. Bom, ele foi um filme que teve vários problemas, principalmente em relação à tensão ali da gravação, né? Então muitas vezes os diretores, ali, os produtores, eles foram trocados, mesmo assim conseguiram manter uma uniformidade muito grande na história. Alguns detalhes ali foram suprimidos do filme, do livro, né? Pouca coisa que não tem aqui no filme, mas eles optaram ali por deixar algumas coisas de lado para não criar polêmica, né? Isso tudo pode ser visto em muitos documentários, mas tem algumas curiosidades, inclusive em relação à escolha da atriz. Foi uma disputa muito grande, foram muitos testes, 1.400 atrizes participaram dessa escolha. E a Vivien Leigh, ela era uma atriz relativamente desconhecida do público americano, porque ela era uma atriz basicamente de teatro, uma atriz inglesa. Então houve uma certa resistência em aceitá-la no papel por ela ser inglesa, mas parece que o povo do Sul a aprovou porque disseram que melhor uma inglesa do que uma yankee no papel, né? E ela é perfeita, né? Não dá pra imaginar outra atriz no papel que não a Scarlett O'Hara, né? Até lembrei da Gabi agora do Discos, Livros e Nada Mais, que ela fala que o sonho dela é aprender a levantar a sobrancelha como a Scarlett. Até quando eu li o livro, uma coisa que eu estranhei muito é a forma como ele começa o livro. A primeira frase do livro é:
Scarlett O'Hara não era linda, mas os homens raramente se davam conta disso quando enredados por seu encanto. Que eu pensei, como assim ela não é linda? Ela é perfeita, né? Eu lembro que quando eu crescesse eu queria me parecer com ela. Eu achava, quando eu era lá, tinha meus 13 anos, eu achava que eu ia crescer e poderia ficar parecida com a Scarlett O'Hara, né? Isso não aconteceu. Mas é isso, eu acho que não tem muito o que falar. Assistam a esse filme, é magistral, e leiam o livro também, que tem muitos detalhes que a gente vai tomar conhecimento aqui lendo esse livro, a forma de pensar do povo americano, né? Essa diferença entre norte e sul. Então é isso, espero que tenham gostado. Leiam o livro, assistam ao filme, não se espantem com a extensão das duas obras, vale cada minuto.